Você já passou em frente a um daqueles prédios recém-lançados com uma fachada de vidro imponente, varanda gourmet e nome em inglês tipo Harmony Residence ou Diamond Tower e viu a placa Apartamentos a partir de R$ 600.000? Aí você olha para o lado e vê um sujeito saindo do estande de vendas. Ele tem a mesma idade que você, veste roupas parecidas com as suas e muito provavelmente ganha algo próximo do que você ganha, uns 4, 5 mil reais. E a pergunta soca o seu estômago. Como caralhos essa conta fecha? Se você pegar a calculadora agora, R$ 600.000 dividido por um salário líquido de R$ 4.000 dá 150 meses de salário integral. Isso significa que se esse cara parasse de comer, de pagar luz, de viver e guardasse 100% do que ganha, ele levaria 12 anos e meio só para juntar o valor principal, sem juros, sem inflação. Mas a realidade é que ele sai de lá com um contrato assinado, um sorriso no rosto e uma garrafa de espumante barato que a construtora deu de presente. O que você não vê é que ele acabou de assinar a sua sentença de prisão perpétua financeira. Existe uma engenharia obscura por trás do mercado imobiliário brasileiro desenhada para fazer o impossível parecer acessível. Eles pegaram um ativo de luxo e o transformaram em um produto de massa através de uma ferramenta chamada alavancagem tóxica. Hoje eu vou dissecar a anatomia desse esquema. Eu vou te mostrar como o sistema bancário, as construtoras e a pressão social criam uma tempestade perfeita que convence alguém que ganha R$ 4.000 a comprar uma dívida de R$ 500.000. E o mais importante, vou te provar matematicamente por que essa decisão é o motivo exato pelo qual a classe média brasileira nunca enriquece de verdade. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos e hoje nós vamos demolir o maior fetiche financeiro do brasileiro, a casa própria financiada a qualquer custo. Se você quer entender como não transformar seu lar em uma cela de segurança máxima, já se inscreve no canal. Aqui a gente não vende sonho, a gente entrega a planta da saída do labirinto. O primeiro segredo sujo de como alguém com salário de R$ 4.000 compra um imóvel de R$ 600.000 é que, na maioria das vezes, essa pessoa não compra sozinha. O sistema bancário brasileiro, especialmente a Caixa Econômica, permite algo chamado composição de renda. O gerente do banco olha para o seu holerite de R$ 4.000 e diz: olha, sozinho você só aprova um financiamento de R$ 180.000 num bairro afastado. Mas, se você juntar renda com sua esposa, ou com seu noivo, ou até com seu pai e sua mãe, a gente consegue chegar nos R$ 600.000. Parece a solução mágica, certo? Errado. É a armadilha perfeita. Estatísticas do IBGE mostram que a taxa de divórcios no Brasil cresceu mais de 75% em uma década. O tempo médio de um casamento no Brasil é menor do que o prazo de financiamento de um imóvel. Um financiamento padrão dura 30 a 35 anos. Um casamento médio dura 13 anos. Faça as contas. Quando você compõe renda para atingir o limite máximo de endividamento, que é 30% da renda bruta somada, você está criando uma sociedade financeira inquebrável com alguém. Se o relacionamento azedar, vocês têm um problema de R$ 500.000 para resolver. Vender um imóvel financiado com pressa durante um divórcio é a receita para perder todo o patrimônio acumulado. Vocês vão vender com deságio, pagar impostos, comissão de corretor e o que sobrar, se sobrar, não paga a terapia de ninguém. Mas o banco adora isso, porque agora ele tem 2, 3 ou 4 CPFs para negativar e perseguir caso a parcela atrase. Eles diluem o risco deles, aumentando o risco da sua vida pessoal. A pessoa que ganha R$ 4.000 entra nessa achando que é dona do imóvel, mas na verdade ela é apenas uma sócia minoritária de uma dívida impagável. Agora vamos falar da matemática pura. Como transformar R$ 600.000 em algo pagável para quem ganha pouco, esticando o prazo até perder de vista. No Brasil, o padrão ouro é o financiamento de 360 meses, 30 anos, ou até 420 meses, 35 anos. O vendedor no estande de vendas usa uma tática de manipulação mental muito simples. Ele tira o foco do preço total e coloca o foco na parcela mensal. Ele diz:
Fica tranquilo, a parcela começa em R$ 3.500, mas é tabela SAC, ela vai decrescendo. Daqui a 5 anos vai estar mais leve. Isso é música para os ouvidos do brasileiro que vive de salário em salário. Mas vamos analisar o que está acontecendo nas entrelinhas. Num financiamento de R$ 480 mil, supondo 20% de entrada em um imóvel de US$ 600 mil, com uma taxa de juros atual de 10,5% ou 11% ao ano mais TR, a sua primeira parcela pode ser de R$ 4.500. Mas, João, eu ganho R$ 4 mil. É aí que entra a mágica da entrada parcelada. A construtora sabe que você não tem os R$ 120 mil de entrada, os 20%. Ninguém tem. Então eles fazem o ato, um sinal simbólico, e parcelam a entrada em 60 vezes direto com a construtora enquanto você espera o prédio ficar pronto, e às vezes até depois. Você acumula a parcela da entrada com a futura parcela do financiamento, ou vive em um malabarismo financeiro onde o seu 13º salário, suas férias e seu FGTS já estão comprometidos pelos próximos 5 anos só para pagar a chave. E sobre a tabela SAC, sim, a parcela cai, mas a amortização, o quanto você realmente abate da dívida, no começo é ridículo. Nos primeiros anos, de uma parcela de R$ 4 mil, cerca de 3.200 são apenas juros. Você está alugando o dinheiro do banco. Se você financiar R$ 480 mil em 35 anos, a uma taxa média de mercado hoje, você vai pagar, ao final, cerca de R$ 1,6 milhão. Você comprou um apartamento para você e pagou 2 para o banco. As pessoas normalizam isso dizendo, mas pelo menos é meu. Não, não é. Até a última parcela, o apartamento é do banco. A propriedade é fiduciária. Se você atrasar 3 parcelas, a lei brasileira, Lei 9.514, permite que o banco tome o imóvel e o leve a leilão extrajudicial em tempo recorde, sem nem passar por um juiz. Você não comprou uma casa, você comprou o risco e alugou o dinheiro. Aqui é onde o sonho vira pesadelo para a maioria dos desavisados que compram imóvel na planta. O tal do apartamento de 600 mil que você comprou na planta não custa 600 mil. Durante a construção, o seu saldo devedor, o que você deve para a construtora antes de repassar para o banco, é corrigido pelo INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. O INCC não é a inflação do supermercado, IPCA. É a inflação do cimento, do aço, do vidro, e historicamente ele é muito volátil. Em anos de crise ou boom de commodities, o INCC explode. O que acontece? Você comprou o AP por 600 mil, deu 60 mil de parcelado de entrada, faltam 540 mil. Passa um ano, o INCC subiu 10%. A sua dívida não é mais 540 mil, ela pulou para 594 mil. Você pagou as parcelas mensais religiosamente, mas a sua dívida aumentou em vez de diminuir. É como tentar secar gelo com um secador de cabelo. Eu recebo dezenas de mensagens no canal de pessoas desesperadas, dizendo: João, chegou a hora de pegar as chaves e o banco não aprova o financiamento porque minha dívida ficou maior que a avaliação do imóvel, ou minha renda não comporta mais o novo valor. Resultado? Distrato. Você devolve o imóvel, a construtora retém uma multa pesadíssima, que pode chegar a 50% do que você pagou, dependendo do regime de patrimônio de afetação, e você sai sem casa e sem dinheiro. Essa é a roleta russa que a pessoa de R$ 4 mil está jogando sem saber. A vida de pobre premium. O custo oculto da posse. Vamos supor que o nosso herói sobreviveu. Ele compôs renda, aguentou o INCC, pegou as chaves. Agora ele é o orgulhoso proprietário de um apartamento de 600 mil, ganhando R$ 4 mil, ou 8 mil somado com a esposa. Agora começa a vida de pobre premium. Um apartamento desse porte num condomínio com piscina, academia, portaria 24 horas e 3 elevadores tem um custo fixo brutal. Condomínio, R$ 800 a R$ 1.200 e sobe todo ano. IPTU, R$ 200 a R$ 300 por mês diluído. Luz, água e gás, R$ 400. Antes de comer, antes de vestir, antes de viver, esse imóvel já está sugando quase R$ 2 mil do orçamento mensal. Some isso à parcela do financiamento de R$ 3.500. Estamos falando de um custo de moradia de R$ 5.500.
Se a renda familiar é R$ 8.000 líquidos, sobram R$ 2.500 para supermercado, transporte, farmácia, educação dos filhos, lazer e vestuário para 2 ou 3 pessoas. A conta não fecha. É aqui que começa o ciclo da dívida rotativa. O cartão de crédito vira a extensão do salário. O cheque especial vira renda. A pessoa mora num prédio de classe média alta, posta foto na piscina no domingo, mas na segunda-feira está comendo arroz com ovo e parcelando a compra do supermercado em 3 vezes. Eles vivem numa prisão de ouro. Não podem sair para jantar, não podem viajar, a não ser se endividando mais no CVC parcelado em 12 vezes. Não podem trocar de carro, o apartamento devorou a qualidade de vida. Eles se tornaram escravos das 4 paredes que compraram para se sentirem seguros. Que segurança é essa onde qualquer imprevisto médico ou uma demissão transforma sua vida num inferno financeiro em 30 dias? O custo de oportunidade, onde os ricos ganham e os ratos perdem. Agora, prepare-se para a parte que vai doer nos defensores de tijolo é moeda forte. Vamos falar de custo de oportunidade. O argumento clássico é: mas aluguel é jogar dinheiro fora. Será? Vamos usar a matemática, não a emoção da sua avó que viveu na época da hiperinflação. Um apartamento de R$ 600 mil costuma alugar, na média brasileira, 0,4% a 0,5% do valor do imóvel por uns R$ 2.800 a R$ 3.000. Lembra da parcela do financiamento? R$ 3.500 inicial, mais entrada gigantesca e juros. Se você pegar os R$ 120 mil que daria de entrada, supondo que você tivesse, e aplicasse num tesouro IPCA+, que paga a inflação mais 6% ao ano, e se você pegasse a diferença entre a parcela do financiamento e o aluguel e os custos de manutenção que o proprietário paga, IPTU, reformas, taxa extra de condomínio, e investisse tudo isso mensalmente, em 30 anos você não teria apenas um apartamento velho de 30 anos que precisa de reforma hidráulica e elétrica. Você teria acumulado um patrimônio líquido em investimentos que poderia comprar 2 ou 3 apartamentos iguais à vista, vivendo de renda passiva. Quando você financia, você paga juros compostos para o banco. Quando você investe e mora de aluguel estrategicamente, você recebe juros compostos do mercado. A diferença de estar de um lado ou do outro do balcão de juros é o que define quem vai se aposentar rico e quem vai se aposentar dependendo do INSS. Mas o imóvel valoriza. Sim, imóveis valorizam, mas na maioria das cidades brasileiras, nos últimos 10 anos, a valorização imobiliária mal cobriu a inflação real e os custos de manutenção e reforma. Descontando a inflação, o ganho real é pífio comparado ao mercado financeiro ou a bons fundos imobiliários, FIIs, onde você recebe aluguel isento de imposto de renda sem ter que consertar vazamento de ninguém. Por que então todo mundo continua fazendo isso? Por que o cara de R$ 4.000 insiste em dar o passo maior que a perna? Porque fomos programados culturalmente. No Brasil, ter a casa própria é o atestado de vida adulta. É o que separa o menino do homem aos olhos da sociedade. Existe uma pressão da família. Casou, tem que comprar casa. Existe o medo irracional. E se o dono pedir o imóvel? Como se mudar fosse o fim do mundo e não apenas um fim de semana de trabalho. Existe a falácia da estabilidade. A gente acha que ter tijolos em volta da gente nos protege. Mas a verdadeira estabilidade financeira é a liquidez. Dinheiro no banco é estabilidade. Um imóvel financiado é o oposto de liquidez. Tente vender um apartamento de R$ 600 mil rápido numa crise para pagar um tratamento de saúde. Você vai ter que queimar o preço em 30%, 40%. Ter R$ 600 mil em ativos líquidos, investimentos, te dá a liberdade de ir para onde quiser, de morar onde quiser, de aproveitar oportunidades. Ter uma dívida de R$ 600 mil te ancora. Você não pode aceitar aquela proposta de emprego em outro estado. Você não pode arriscar empreender porque tem o boleto do financiamento batendo na porta. Você vira um funcionário dócil, com medo de ser demitido, aceitando qualquer sapo que o chefe mandar engolir, porque você tem uma prestação de 30 anos para honrar. O financiamento imobiliário é a corrente mais pesada que prende o trabalhador na corrida dos ratos. O sistema anti-rato. Como comprar do jeito certo. João, então você é contra comprar imóveis? Eu tenho que morar de aluguel para sempre? Não, eu sou contra comprar errado. Eu sou contra comprar na hora errada. E eu sou contra comprar para inflar o ego.
Existe um jeito de ter a casa própria sem destruir sua vida financeira, mas exige paciência e estratégia, duas coisas que o brasileiro médio detesta. 1. A regra do 100/30. Nunca compre um imóvel cujo valor total seja maior que 100 vezes o que você consegue poupar mensalmente hoje e cuja parcela ultrapasse 30% da sua renda líquida, não bruta. Se a conta não fecha, você não pode comprar esse imóvel. Ponto. Baixe o padrão. 2. Comece pequeno, a escada imobiliária. Em vez de tentar comprar o apartamento definitivo de R$ 600 mil logo de cara, compre um estúdio ou um apartamento menor, usado num bairro em crescimento que custe R$ 250 mil. Quite rápido. Use ele como alavanca ou venda-o depois para dar uma entrada monstruosa no próximo. Ninguém começa do topo. 3. Aluguel como estratégia de enriquecimento. More de aluguel enquanto investe agressivamente a diferença. Quando o rendimento dos seus investimentos pagar o seu aluguel, você atingiu a independência de moradia. Você mora onde quiser, pago pelos seus investimentos, e o principal continua lá, rendendo e crescendo. 4. Compre à vista, ou quase. Parece impossível? Não é. Se você investir o valor da parcela que pagaria ao banco, em 10 a 12 anos você tem o valor para comprar à vista. Ah, mas 12 anos é muito tempo. 35 anos pagando financiamento é mais tempo ainda. E comprando à vista, você tem o poder de negociação. Quem chega com dinheiro na mão manda no jogo. Consegue descontos de 20%, 30% de quem está desesperado para vender. A verdade brutal é que tem gente pagando apartamento de R$ 600 mil ganhando 4 mil porque aceitou viver uma mentira. Aceitou parecer rico em vez de ser rico. Aceitou comprometer 30 anos de liberdade futura em troca de uma satisfação imediata e da aprovação social. Não seja essa pessoa, não seja o rato que corre atrás do queijo que está dentro da ratoeira. Casa própria é um sonho legítimo, mas quando feita através de dívida tóxica, vira um desespero de insônia, estresse e estagnação financeira. O verdadeiro luxo não é ter uma varanda gourmet envidraçada. O verdadeiro luxo é dormir com a cabeça tranquila, saber que se você for demitido amanhã, você tem dinheiro para viver por 1 ano sem trabalhar. O verdadeiro luxo é ter a liberdade de escolha. Se você quer construir riqueza de verdade, pare de tentar impressionar pessoas que você nem gosta com dinheiro que você não tem, para comprar coisas que, no final das contas, possuem você. Foque em aumentar sua renda, foque em investir, foque em multiplicar seu patrimônio. E quando a renda passiva dos seus investimentos puder pagar pela casa dos seus sonhos, aí sim você compra. E compra à vista, rindo na cara do gerente do banco. Se você chegou até aqui e entendeu a mensagem, eu quero que você deixe um comentário secreto. Escreve aqui embaixo: ovo com canela. Quem olhar os comentários não vai entender nada, vai achar que é uma receita maluca. Mas nós saberemos que você está prestes a sair da corrida dos ratos. Se esse vídeo te salvou de uma dívida de 35 anos, deixa o like. Se você conhece alguém que está prestes a cair nessa armadilha, compartilha esse vídeo agora. Vamos tirar as pessoas da Matrix imobiliária. Meu nome é João e lembre-se, enquanto você dever ao banco, você não é dono de nada. Você é apenas o caseiro do seu sonho. Até a próxima!